Morfeu tinha uma boa noção do jogo, por jogar o beta teste. Mas as localizações dos monstros e as habilidades extras o pegaram de surpresa. A IA não deixaria o jogo igual ao beta, então ela fez diversas mudanças no jogo. O único fruto que ele conseguiu colher do beta foi uma classe única. Mas, como não alteraram a forma de se conseguir, ele aproveitou-se da brecha e, é claro, trouxe consigo a experiência de jogo. Morfeu comprou os recursos para fazer pílulas de 30% de ganho de experiência. Enviou a quantia do contrato, colocou mais alguns recursos à venda, pois pela regra do contrato, ele era impedido de vender pílulas de 30%. Ele acreditava que a Naninha botou essa cláusula porque almejava ser o rank 1. Como só ele detinha os direitos, ela acreditava que tinha restringido seu rival, Massacre. Morfeu precisava rushar alguns níveis, ou seja, acelerar. Então, com base nas suas habilidades de área, ele precisava de um local com bastante monstros, que não dessem status negativos e tivessem pelo menos 100 kg para seu combo ser efetivo. E coincidentemente, a primeira parte da missão de classe era derrotar o mesmo tipo de criaturas. Eu acho que eu vou derrotar lobisomens. Eu acho que eu vou caçar lobisomens. Missão de classe: Extermine Lupino. Parte 1 de 2. Derrote 2.000 lobisomens negros. Isso é racismo. Morfeu já estava preparado e seguiu para a Floresta Obscura. Como o nome já dizia, era uma floresta onde as copas das árvores se juntavam, o que tornava sempre noite. Morfeu comprou lanternas, que era basicamente uma pedra de luz e um pote transparente. Assim que entrou na floresta, ele se deparou com um grupo de 5 lobisomens cinzentos. Sistema: Lobisomem Cinzento. Níveis variantes entre 43 e 45. Morfeu invocou Trocinho, o bufou e iniciou a batalha. É hora da treta! Morfeu desferiu meia lua de sombras, mandando um leque de energia escura. Após executar o golpe, acertando os 5. Os lobisomens cinzentos correram salivantes em sua direção. Morfeu desferiu uma sequência, a Ulsemon Sombrio, acertando o primeiro lobisomem e fazendo-o quicar. E do chão, uma pequena onda sísmica com 3 metros de comprimento acertando todos os inimigos. Os inimigos eram níveis mais altos que ele, então um combo não era suficiente para derrotar. Mesmo se posicionando corretamente para acertar todos, ele ainda era nível 38. Os lobisomens cinzentos atacavam saltando em forma de mergulho com suas garras afiadas. As criaturas estavam com os status aumentados, pois era noite. Morfeu não conseguia acompanhar completamente a velocidade e esquivou por pouco do primeiro ataque, movendo seu corpo um pouco para a esquerda. Por o segundo, movendo seu corpo um pouco para a direita. Recebeu o terceiro e quarto ataque. Ele poderia usar a esquiva ou mergulho nas sombras, mas deixou suas habilidades para uma emergência. Não lhe faltava pílulas de vida, então ele poderia se dar ao luxo de receber um ataque ou 2, mas não mais que isso. Desferindo um golpe de capoeira Benson, empurrando com o pé o lobisomem cinzento e arremessando-o, acertando os outros 2 lobisomens cinzentos e jogando-os em um só lugar. Trocinho bicou o lobo que se desgarrou e atraiu para os outros. Morfeu energizou os pés e deu mais um combo. A Ulsemon Sombrio! Meia lua de sombras! Os 3 lobisomens receberam um dano crítico e morreram. Trocinho finalizou um e Morfeu, desviando do contra-ataque, finalizou o outro. Morfeu olhou para sua barra de vida e ela estava no 40%. Eu realmente preciso de uma armadura nova. Mas só quando eu alcançar o nível 50, disse Morfeu. Morfeu tomou 2 pílulas, uma de regeneração progressiva e uma imediata, e foi caçar o próximo grupo. A média de lobisomens era de 3 a 5 por grupo. Morfeu percebeu o padrão, e assim como a organização dos lobisomens. Os monstros dessa área dão uma experiência abundante. Morfeu e Trocinho começaram a upar rapidamente. 41, 42... O dia passou. 2000 anos depois. E ele repetiu o processo no dia seguinte, chegando no nível 44. Ele resolveu ir mais fundo na floresta, mas como seu tempo estava terminando, era hora de desconectar. Durante o dia, ele olhou as novidades do jogo. O fórum oficial anunciou que iriam lançar uma nova raça, em uma expansão chamada Paraíso. Agora que 100 jogadores haviam alcançado o nível 50, os jogadores que quisessem ter uma nova raça teriam que descobrir onde era esse novo lugar e fazer a missão de transição no local, com o bônus de escolher uma classe rara.
Para os jogadores de classe comuns e incomuns, que não haviam encontrado nada acima disso, era uma grande chance de progredir no jogo. Mas essa foi a notícia oficial, todo o resto era um grande mistério. Morfeu não se empolgou com a notícia, pois ele não tinha intenção de mudar de raça, e a atmosfera na sua casa não era de felicidade. Morfeu! Morfeu! Célia veio afobada para falar algo. Algo bom aconteceu, mãe? Sim, a Ariete acordou. Eles vão tirá-la da intubação hoje. Nani? E amanhã ela já poderá receber visitas. Célia abraçou Morfeu, que também ficou muito feliz com a notícia. Mais tarde, Morfeu logou animado. A energia era tanta que ele quase saiu sem fazer as pílulas do contrato. Prioridades primeiro, disse Morfeu num tom baixo, ao se dar conta que ele precisava fazer as pílulas para a entrega. Morfeu fez todas as preparações e saiu da cidade, voltando para a Floresta Obscura. Dessa vez, seu objetivo era ir mais fundo e lutar contra lobisomens negros. Isso é racismo. Não tinha muita diferença entre eles, a não ser os níveis. Morfeu encontrou o primeiro grupo de 4 lobisomens negros. Morfeu agora estava no nível 44. Morfeu sempre buscava monstros de nível mais alto. Assim, suas maestrias nas habilidades evoluiriam mais rápido. A maestria de habilidade nesse jogo sobe bem devagar. Sabendo disso, as pessoas costumavam juntar os grupos para desafiar os monstros de nível mais elevado, e assim potencializar o crescimento de suas habilidades. Morfeu bufou o trocinho e se posicionou para a luta. É hora da treta! E Morfeu moeu os lobisomens na pancada. Os grupos variavam em até 7. E ele ficava mais forte a cada nível. 3 dias inteiros de farm se passaram e ele havia alcançado o nível 50. Quando ele matou o último lobisomem, subiu de nível. Os corpos dos últimos lobisomens começaram a ser tragados pela terra. Morfeu ficou assustado, pois ele nunca tinha visto isso. As árvores começaram a balançar. O céu se tingiu de vermelho. Morfeu pensou: preciso correr. Ele acabara de upar. Se ele morresse agora, sem experiência, ele voltaria no nível 49 com 50% da experiência. Droga, se eu tivesse alcançado mais 5% de experiência, se eu morresse permaneceria no 50%. O espaço foi cercado por enormes blocos de pedras que se ergueram do chão e crescendo, e se alargando e afastando as árvores, revelando a lua cheia no céu. Quando o processo terminou, foi feita uma grande arena para ele e seja lá o que iria aparecer. Sistema: missão de classe, ritual de 2000. Claro, sorte minha, disse Morfeu desanimado. Uma sombra se formou no chão. 3 chifres apareceram na testa de uma criatura disforme. Lobisomem demoníaco. 3 chifres. Morfeu tremeu. Monstros demoníacos de 3 chifres são uma categoria após a segunda classe. Mas, por sorte, ele não era um boss completo, e sim um mini-boss. Morfeu precisava de tempo para desinvocar Trocinho. Então ele optou por afastá-lo da luta. Uma criatura de pelo preto, 2 metros de altura. E 3 chifres na testa, dentes protuberantes, garras afiadas e babando muito. E ele o encarava. Era o lobisomem demoníaco. Essa vai ser rápida. Ou eu morro rápido, ou sou espancado e morro devagar. Não faço ideia da minha chance de vitória. Ele é só nível 50, mas foi feito para um jogador de segunda classe, pensou o Morfeu. Morfeu tentou iniciar com uma meia lua de sombras, aproveitando que o mini-chefe ainda estava se materializando. Mas antes do seu golpe ser finalizado, a criatura se moveu e deu uma sequência de 3 golpes, pegando Morfeu desprevenido. O jogo tinha um pequeno problema que na realidade não tem. Excuse me, what? Delay. Que nada mais é do que o tempo de espera para você utilizar suas skills. Se você está executando algo, você deve fazer uma ação para cancelar e depois fugir. Então, mesmo vendo o golpe, ele não conseguiria cancelar e defender ao mesmo tempo. Morfeu ativou a esquiva, que era uma habilidade de fuga, e com isso conseguiu ignorar um golpe. Mas levou os outros 2, ficando com 50% da vida. A velocidade do monstro era superior à dele. Morfeu desferiu um ataque de bênção após ser atacado, dando um chute para frente, mas como a criatura pesava mais de 100 kg, Morfeu que foi arremessado para trás. Mesmo estando com turno e agilidade, a criatura tinha quase a mesma velocidade que ele.
Morfeu observou que a criatura precisava de tempo para dar o bote. O lobisomem demoníaco desferiu outro bote, mas Morfeu ficou atento e se desviou por um triz dos ataques da garra e da mordida dele. Ele sentiu o vento do movimento das garras e o bafo crente da criatura tentando abocanhá-lo, a cada sequência de golpe. Depois da sequência, Morfeu engolia rapidamente uma pílula de regeneração e se preparava para receber o próximo golpe, fazendo isso ao invés de atacar. E recebeu uma outra investida de garras e dentes. Uma única falha seria sua morte. Mas ele não poderia desviar e atacar para sempre. Em algum momento, sua estamina iria acabar. Ele ficaria cansado, e é aí que a criatura venceria. Morfeu desferia um ataque sempre que tinha uma brecha. Aos poucos foi minando a vida da criatura. Quando a criatura ficou com 30% de sua vida, seus olhos se tornaram vermelhos. O lobisomem demoníaco uivou. Au! Sistema. Lobisomem demoníaco entrou na segunda fase. Modo Berserker ativado. Uma lua vermelha iluminava a noite, tingindo o céu de vermelho. A criatura avançou, mas dessa vez Morfeu não conseguiu acompanhar. Tentou desviar dos 3 golpes, mas tomou a garra da esquerda, a garra da direita e usou a habilidade de esquiva na última hora para anular a mordida, recebendo 60% de dano em sua vida. Seu maior medo se realizou. O mini-chefe ainda tinha uma segunda fase. Então ele não era um mini-chefe secreto. Ele era um chefe secreto, pensou Morfeu. Sua estamina quase se esgotou. Ele só tinha estamina para fazer um único movimento. Então Morfeu usou o mergulho nas sombras. Ele não iria abandonar a missão. Então ele ficou até o final. Vou cair, mas não vou cair sem luta, pensou Morfeu. Morfeu pensou em desferir um último ataque após sair do mergulho das sombras e assim manter sua dignidade. Mas após o bote, o lobisomem brilhou e fez um clarão de garras. Os 5 segundos se passaram e ele retornou no mesmo lugar, o local da sua morte. Morfeu não escapou de todos os golpes especiais. Ele recebeu um último golpe, um corte de luz vermelha, acertando-o diretamente em suas costas e jogando-o contra as paredes. Morfeu não tinha mais estamina. Ele tinha apenas 1% de vida. Literalmente, a sua vida estava por um fio. Mas, se ele só tinha um sopro de vida, ele murmurou baixinho. Maculele sombrio. E ativou sua habilidade suprema. Eu tenho a força! Ele não precisava mais de energia, mana ou habilidades. Ele só precisava atacar, e foi o que ele fez. Ele passou pelo chefe. Atacou a perna direita. Ele retornou e slash! Atacou a perna direita. Ele retornou e acertou o braço. O lobisomem demoníaco tentava localizá-lo com os olhos, mas não conseguia. Corte na barriga. O lobisomem demoníaco se viu desesperado. Ele não estava mais no controle. Corte no peito. O lobisomem demoníaco começou a sentir seu cheiro e virou a cabeça. Mas o mundo começou a girar. Golpe final. No pescoço. Corte da noite sem lua! Sistema. Vários plins. Começa a fazer vários plins. Aí você bota um monte de plin na sequência. Porque o sistema tocou um monte de vezes. Tá? Sistema. Missão de classe concluída. Capoeirista divino sombrio elevado à 2ª classe. Todas as habilidades sobem de nível. Uma habilidade à escolha sem restrições de pontos. A habilidade virá no nível 1. Você tem 110 pontos para poder distribuir nos status. Um baú se levou do chão, e ele era completamente vermelho. Ele se abriu sozinho. Mas Morfeu estava tão cansado que ele apenas escolheu catar tudo sem olhar.
Ele havia derrotado um mini-boss sozinho. Isso era um feito inédito. Então sua barra de experiência encheu em 100%. Morfeu olhou satisfeito, mas a barra de experiência continuou a encher. Sistema, seu nível agora é 51. A barra encheu de novo e sistema, seu nível agora é 52. E a barra de experiência finalmente parou em 10%. Os anúncios não pararam. Trocinho pousou em sua cabeça. Sistema, Trocinho alcançou o nível 52. A afinidade com o pet chegou a 10. Agora o pet pode usar 100% da capacidade de ataque do jogador. Missão de evolução de Trocinho agora está disponível. Que ótimas notícias! Espera aí, missão de evolução de pet? Morfeu voltou na cidade ainda atônito. A missão de classe o forçou a dar seguimento à missão, mas ele havia conseguido de primeira. Morfeu foi olhar o top 100 jogadores. Ele achava que não haveria vagas para o seu nome, mas ficou ainda mais confuso, pois havia apenas 3 jogadores no top rank. Quando um jogador chega ao nível 45, ele inicia as missões de classe, ficando preso no nível 50 não podendo avançar, até completar a missão de avanço de classe. Se a missão não estiver completa e houver falha, o jogador só poderá tentar novamente após 24 horas reais. Após a primeira classe, isso se aplica a todos, visto que quase ninguém ainda havia conseguido passar, pois a missão era muito difícil, aumentando a dificuldade quanto mais rara era a classe. Exemplo: o menos difícil era na classe comum, já há uma dificuldade extrema na classe única. Pode-se dizer que Morfeu passou com 10% de habilidade e 90% de sorte. Se ele refizesse a luta, não conseguiria o mesmo resultado positivo e perderia. Nunca mais quero fazer isso de novo, pensou Morfeu. Morfeu foi olhar para o ranking de baixo para cima e percebeu que o jogador Massacre estava em terceiro lugar, com o nível 51. Sua classe era Frenético, evoluída de Berserker. Naninha, com sua classe revelada, e já no segundo nível como invocador elemental, estava no segundo rank. E quando ele olhou para o primeiro rank, se engasgou. Primeiro rank, Morfeu, capoeirista sombrio. Todo mundo morreu! Acabou!